palavras com imagens se torna mais fácil a memorização. Como assim? Simples. Você associa uma palavra com uma imagem. Vou dar um grande exemplo. Em Mateus 7, versículo 15, fala dos falsos profetas. Vejamos como podemos fazer isso de uma maneira que podemos recordar quando quisermos. Primeiro a gente vai lá no Google, coloca lá no Google falsos profetas. Aí você vê a imagem. Bom, tem algumas imagens que dá para serem usadas. Vamos aqui. Nessa daqui. Vou fazer o download dela. Salvar imagem como. Ela vai direto para uma pasta que eu tenho de passagens bíblicas para poder decorar. Salvei. Ela já está lá dentro salva. Então agora tudo bem. Aqui já terminou. Então nós vamos lá fazer isso. No versículo fala assim: acautelai-vos dos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Bom, é muito simples. Agora eu uso normalmente o PowerPoint. Aí eu pego, vamos lá buscar no PowerPoint, tudo. Eu faço assim, delete, tiro tudo, animações, no design eu normalmente uso um fundo escuro. Por que eu uso um fundo escuro? Vou dar um grande exemplo, porque a palavra em laranja, as letras em laranja, em cima do fundo escuro, fica mais fácil para memorizar. Eu já tenho um estudo pronto, alguns versículos prontos que eu já tinha colocado, eu já vou colocar para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Mas vamos lá. Bom, então eu vou inserir caixa de texto, que eu vou colocar aqui, vai. Mateus, vírgula, 7, versículo 15. Aí eu posso abrir um pouco mais. E o interessante disso daqui é que eu consigo colocar onde eu quero. Vocês vão ver. Vamos lá, início. Vamos colocar em negrito. Vamos colocar com 23, que é um número bom. Aí eu pego ele aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ponho aqui em cima. Certo? Então tá. Eu também vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu pego na Bíblia, eu uso sempre a mesma versão. Eu uso a João Ferreira de Araújo atualizada. Versão atualizada. Só que vamos lá, eu vou pegar uma aqui, a Bíblia Online, para vocês verem como é que eu vou fazer. Bíblia Online. Só para eu poder copiar o versículo. Mas não é daqui que eu uso não. Normalmente eu escrevo Mateus, capítulo 7, versículo 15. Olha ele aqui. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Tá? Então vamos fazer de novo aqui, para vocês entenderem. Aí, copiar. Ótimo. Inserir, caixa de texto.
Ó, tá vendo? E eu ponho ele onde eu quero. Essa que é a graça da coisa. Então vamos mais. Tá vendo? Vamos deixar ele aqui assim. O segredo agora é você associar ele com uma imagem. Então a gente vem aqui, ó, inserir de novo imagens. Ele já vai cair ali nos meus. Eu tenho esse daqui que é a parte bíblica, que é exatamente o que eu quero. Eu tenho vários aqui, ó, vocês podem ver e tal, mas eu quero essa imagem aqui e eu vou inserir ela. Aqui eu posso colocar ela da forma que eu quiser, onde eu quiser. Tá vendo? Então, o que acontece? Quando eu ver essa imagem, ou eu lembrar desta imagem, automaticamente, eu vou lembrar do versículo. Para falar a verdade, eu uso algumas outras imagens também. Mas, bom, como já tem Mateus ali escrito, vamos fazer isso. Olha só como que ele vai ficar interessante agora. Início, tal. Eu coloco essa cor. E coloco em negrito. Vocês vão ver como é que dá outra coisa. Então, dá isso daqui, ó. Eu posso colocar também ele atrás. Quer ver? Só, eu venho aqui em formatar e eu coloco a imagem atrás. Ó, enviar para trás. Já veio para frente as letras. Tá? Então, o que acontece? Eu associo essa imagem com esse versículo. Só que é uma única imagem para várias palavras. Como é que nós podemos fazer isso? Então, aqui, cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm como os lobos vestidos como ovelhas. Mais anteriormente, são lobos devoradores. Essa imagem já fala muita coisa. Mas você poderia, por exemplo, pegar uma outra imagem colocando os falsos profetas aqui. Aí você pega essa primeira parte aqui de falsos profetas e põe com outra imagem. Aí depois, a outra parte do versículo, você pega e põe aqui, em cima desta imagem. Tá? Este é uma coisa que dá para fazer tranquilo. Eu vou salvar, mas eu vou mostrar um outro... falso... lobos vestidos de ovelhas. Ovelhas não, né? Ovelhas. Aí eu salvo. Isso é muito simples de ser feito. Bom, mas não é nem essa a questão. Agora vamos aqui, eu vou abrir um outro trabalho que eu já tenho feito. Bom, eu já tenho aqui... arquivo errado. Me desculpe. Ó, eu tenho um aqui, ó, no PowerPoint 2 Pedro, que também fala do mesmo assunto, mas é só para vocês terem uma noção como é que funciona. Eu vou colocar em forma de slide. Ó, neste primeiro 2 Pedro 2, no versículo 1, eu usei uma única imagem. Nessa daqui, como ela tem um fundo laranja, eu já coloquei o versículo em cima do fundo laranja, mas com a letra preta. Aqui já usei várias imagens. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Mas o interessante é você colocar uma figura relativa a cada parte do versículo. Aqui mais um. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Coloquei aqui embaixo também para vocês verem que é possível colocar e você estudar. O ideal seria depois você escrever o versículo num caderno ou numa folha qualquer, pendurar em algum lugar, e quando você olhar o versículo, você lembrar exatamente das imagens.
automaticamente as imagens vão vir na sua cabeça e você vai lembrar do versículo. Uma hora que você precisar usar, isso já aconteceu comigo, eu já decorei todos esses versículos aqui. Eu lembro da imagem. Olha só aqui, ó. Eu tenho esta imagem para esta parte do versículo, para esta parte do versículo. Eu tenho esta imagem para esta outra parte do versículo. Ó, mas não preservou a Noé. Eu peguei uma imagem referente a Noé. Então eu lembro. Aqui, ó. Um pregador. E aqui está escrito pregador da justiça mais 7 pessoas. Quando eu lembro desta imagem aqui, ó, automaticamente eu lembro desse restante aqui, ó. Pregador da justiça mais 7 pessoas. Quando fez vir o dilúvio. Olha lá, a imagem do dilúvio, eu lembro dessa imagem aqui, eu já vem na minha cabeça essa escrita aqui, ó, quando fez vir o dilúvio, e sobre o mundo de ímpios. E assim vai. O ideal também seria buscar várias palavras. Aqui, por exemplo, eu coloquei reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra. Aqui é uma imagem que eu ampliei um pouquinho mais, mas é o pessoal fugindo de Sodoma, de Gomorra, quando Deus estava destruindo. Ordenou as ruínas completas. Aqui, ó, peguei uma imagem de ruína. Exemplo, como não tem figura, eu peguei esse desenho aqui. Bom, e o Pinóquio, ele é mentiroso. Então, que vive no pecado. Então, se ele vive mentindo, ele é mentiroso. E todos quanto vivem no pecado, você sabe de quem que é, né? Aqui, como ele está fumando, bebendo, e ele por si só, a imagem dele já fala tudo. Então, a quantos venham a viver impiamente, ó, a quantos venham a viver em pecados, que é a mesma coisa. O versículo 7 fala que Deus livrou o justo Ló. Eu peguei uma imagem assim e escrevi Ló em cima, por quê? Porque eu me lembro dessa imagem aqui, eu já lembro do versículo também. E tem uma outra forma fácil de você fazer também, ó. Você vem na apresentação de slide, do início, olha só que legal. Ó, todas as imagens, vou deixar um tempo para vocês se associarem. Eu poderia muito bem usar essa imagem também deste logo, mas eu não quis usar, porque senão eu iria confrontar com o outro que eu passei lá de Mateus 7, no versículo 15. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Ó, um cego não pode guiar outros cegos. Então, ó, todos estão seguindo a ele. E vão todos cair no buraco. Então, quando eu quero lembrar desse versículo, eu lembro dessa imagem aqui. Isso já aconteceu. Também movidos por avareza, falando comércio de voz. Um homem segurando um saco de dinheiro, mas poderia ser uma outra coisa. Com palavras fictícias, com palavras não tem eu coloquei um homem gritando e escrevi do lado fictícias. Para eles o juízo lavrado. Olha, aqui é o juízo. A longo tempo não tarda. Aqui é a imagem de um anjo escrevendo com um relógio de areia. E a sua destruição não dorme. Aqui é a destruição de Sodoma e Gomorra, mas você vê que é uma destruição e não dorme. O símbolo de não dormir. Aqui é aquele outro versículo lá, 2 Pedro 2,4. Eu coloco sempre em cima a citação e vou colocando. Eu consigo mexer da forma que eu quiser. Coloco da forma que eu quiser. E esses são os versículos prontos. Vou deixar assim um tempinho para vocês verem, entenderem. Tudo bem? Eu espero ter ajudado vocês. Bom é que, se vocês estão procurando isso, é que vocês estão a fim de aprender. Isso é uma parte boa, porque a gente tem que meditar na palavra de Deus durante todo o tempo. Temos que acreditar que Jesus vai voltar, vai nos resgatar. E temos que saber o que falar, porque Deus nos dá grandes oportunidades de falar dele, e às vezes nos foge os versículos da cabeça justamente por causa disso. Então é mais simples, é muito mais simples você lembrar dos versículos assim. Isso eu tenho por experiência própria. Amém, irmãos? Meu nome é José Carlos, sou evangelista. Se quiserem mandar algum e-mail, eu tenho outro vídeo também que tem o meu número, o meu e-mail, tudo certinho. Então vocês podem colocar embaixo pedindo informações. Eu terei o maior prazer em mostrar para vocês. Se tiver algum estudo bíblico que vocês queiram ou tem alguma dúvida e eu puder ajudar,
pelo amor de Jesus Cristo, me perguntem, ou mandem uma mensagem, ou qualquer coisa, eu terei o maior prazer em ajudá-los. Porque na palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala: de graças recebestes, de graças dai. Eu não cobro nada de ninguém, a única coisa que eu quero é que a palavra de Cristo prospere, que a palavra de Deus saia para aquilo que ela foi enviada. Amém, irmãos? Obrigado, tá? Espero ter ajudado vocês. Não desistam não, tá? Se vocês têm essa vontade, continuem. Obrigado e a paz do Senhor para todos.